Sería en la Sinagoga em Magdala, primeiro século da era cristã, uma das poucas sinagogas que nós temos no primeiro século, e essa importância por estarmos perto de uma região onde Jesus andou aqui, o Mar da Galileia, que fica logo aqui ao fundo, a poucos metros, onde está essa sinagoga. Vamos acabar. E ali ao fundo é a Igreja das Bem-aventuranças. Aqui o Mar da Galileia. Bom, estamos aqui em Corazim, na subida aqui do Mar da Galileia, que está lá embaixo. Tem um texto, a única aparição que nós temos menção no Novo Testamento: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muitos sentadas em silício e cinza, elas se teriam arrependido. É uma das cidades que recebe um pronunciamento de Jesus. Nós estamos no alto e vamos agora ver as ruínas do que sobrou dessa cidade que foi alvo das palavras de Jesus. ritual, purificação, não é banho do dia a dia. Muito bem, continuando os registros então da nossa expedição aqui a Israel. Estamos no entorno do Mar da Galileia, visitando vários sítios, entre Cafarnaum, Migdal, e agora nesse momento estamos na cidade chamada Corazim, né, que é relatada aqui no versículo 13 de Lucas 10. Né? Então aqui Jesus falou que para essa cidade haveria juízo, né? Falou que essa cidade era uma cidade importante, mas que ela não manteria esse sucesso. Como nós podemos confirmar hoje in situ, né, vendo as ruínas, né, do que sobrou da cidade de Corazim. O Lealdo vai falar um pouco sobre características, né, específicas da cidade. Como nós podemos ver, aqui a cidade hoje já não é mais uma cidade habitada, mas na época de Jesus ela contava com aproximadamente 4.000 pessoas. Era uma cidade economicamente bem estabelecida. Como é que nós sabemos disso? Pela estrutura que nós temos aqui, a arquitetônica. Por exemplo, mais abaixo aqui nós temos a sinagoga, e alguns calculam que ela chegava a ter ter uma altura de aproximadamente 15 metros. E isso você não encontrava em qualquer lugar, né? E essa cidade vivia basicamente da plantação. Aqui ao redor da cidade era moído o trigo, era moídas essas coisas, e era levada lá para o Mar da Galileia, e de lá levado para outros lugares de Israel. E essa região aqui fica no alto, né? Nós estamos subindo o Mar da Galileia. Betsaida está aqui para baixo. Nós temos mais para frente Cafarnaum, que são as 3 cidades de onde Jesus ele será expulso pelos judeus
E aí é que encontra o texto que foi lido agora pelo Christian. Provavelmente Jesus esteve na sinagoga, porque para você falar alguma coisa a respeito das coisas de Deus acontecia na sinagoga. Nós temos a sinagoga aqui na frente, ou seja, esse é o lugar onde Jesus teria pregado para a população aqui da cidade de Corazim. Cátedra de Mosé. Tenía la silla donde el rabino o el sabio de la comunidad se sentaba para el sermón. Então, agora estamos aqui dentro da sinagoga. Essa sinagoga é uma sinagoga que foi reconstruída entre o quarto e o quinto século da nossa era. Então, o que vocês estão vendo aqui, vou pedir para dar uma geral ali para trás, é uma reconstrução do quarto e quinto século, e não do primeiro século, era do século de Jesus, mas certamente a sinagoga está aqui abaixo, ou seja, a sinagoga do primeiro século está aqui, porque não se mudavam os lugares da sinagoga. Onde era a sinagoga continuava sendo, só se reconstruía em cima dos escombros. Então, na prática, o que acontece é que Jesus, quando esteve aqui, ele pronunciou algum sermão, pronunciou algum tipo de admoestação, e isso aconteceu aqui em Corazim, exatamente neste local. No sabemos si era en honor a una persona o en honor a la autoridad, pero ese sería el significado del lugar. Y es importante, pero también es importante porque Jesús predicó aquí, es donde se considera que es la ciudad de Jesús, donde empezó a predicar. La pregunta es por qué aquí y no en otro lugar. El vino escapó desde Nazaret prácticamente cuando querían arrojarlo por un precipicio. ¿Y por qué llegó a Cafarnaún? Seguramente por la misma razón por la que también llegó a Corazín. Esto era una ciudad de frontera. Estamos justo en el pasado y era relativamente fácil, en caso de que sintiese miedo por su vida, poder escapar al otro lado. Era una ciudad de frontera. Farnaún es conocida desde el punto de vista arqueológico desde el siglo V de la era, y sabemos que existió hasta el siglo X después. Chegamos agora aqui em Cafarnaum, que seria a cidade onde Jesus teria vivido logo após ele ter saído de Nazaré. Então Jesus teria passado por aqui e chegado nessa região, e dali algum tempo ele começaria a sua pregação a respeito da chegada do reino dos céus. E é exatamente nessa cidade que nós encontramos ser a cidade de Pedro. E aqui nesse local nós temos o lugar onde que se crê que tenha uma importância muito forte para o cristianismo, pois havia uma casa. Essa casa ela foi cercada por um muro já no começo dos séculos posteriores ao cristianismo, e se encontrou muitas evidências de que aqui se tornou uma igreja logo no princípio dessa nossa era cristã. Então, alguns creem que essa seria a casa de Pedro, ou um lugar muito importante dentro do cristianismo primitivo.
Interessante notar que nós temos aqui essa que seria a igreja, e logo aqui na frente, a poucos metros, nós temos a sinagoga da cidade. A cidade de Cafarnaum era uma cidade eclética, uma cidade que tinha gentios, haviam pagãos, haviam os judeus, praticantes, e também nós temos aqui, logo no começo, nascer a igreja cristã. Então, é uma igreja, uma cidade que tinha uma influência muito grande de várias correntes religiosas. A cidade de Cafarnaum fica exatamente na fronteira norte aqui do Mar da Galileia. Daqui se podia subir para as colinas de Golã ou poderia subir para o norte de Israel. Para o sul, navegando, nós temos o Jordão e temos acesso a Jerusalém. Podemos ver que é uma sinagoga grande, e ela é datada como uma sinagoga do quarto século, e se crê que aqui tenha sido a sinagoga anterior, porque abaixo desse solo foram encontrados algumas moedas que é do primeiro século, e há um piso também nessa mesma camada dessas moedas. Então, não se sabe exatamente o que havia ali dentro, não se sabe qual é esse piso, se é da sinagoga ou se seria de outra coisa, mas há uma crença de que isso possa ser do primeiro século. Só que como não dá para retirar essa sinagoga do terceiro século para verificar, por enquanto os estudos são muito limitados. Essa sinagoga foi construída com pedras trazidas de outro lugar, porque há uma assimetria entre as pedras, entre os encaixes, e isso faz com que os arqueólogos venham a entender que ela foi trazida, essas pedras foram trazidas de uma outra sinagoga de fora. Então, mas não podemos dizer que é uma certeza, há uma probabilidade muito grande de que aqui embaixo, exatamente abaixo desse nível, nós temos a sinagoga onde Jesus pregou, onde começou a pregar, conforme nós vemos no texto bíblico que nos narra essa questão. Então vamos dar uma andada aqui pela sinagoga. Outra questão dessa sinagoga, ela se diferencia de uma sinagoga do primeiro século. As sinagogas do primeiro século, que seria a época de Jesus, é uma sinagoga muito mais pequena, há um espaço em forma de U, onde as pessoas se assentavam, e ali, na outra ponta, as pessoas podiam ver a pessoa que estava lendo a Torá, ou estava lendo o texto bíblico. Aqui vocês podem ver que ela é muito maior, ela não é simples, ela é muito mais complexa, e por isso se acha, então, que essa sinagoga seja de um tempo bem posterior, porque as dimensões dela são muito grandes. Ali no fundo nós podemos ver a casa, onde seria a casa de Pedro, ou aquela primeira igreja que teria sido levantada aqui na cidade de Cafarnaum. Seja como for, nós podemos perceber que este lugar tem uma importância muito grande para o cristianismo já desde o primeiro século. Podemos ver mais claramente que a sinagoga que temos aparente aqui em cima está construída sobre a antiga sinagoga, onde muito provavelmente Jesus deve ter pregado, ter debatido. Um barco aqui encontrar as margens do Mar da Galileia. Estimam que ele tenha cerca de 2000 anos.